Estamos de volta com conexão pela TV e pela 103.3 com informações sobre o tempo. O dia típico de primavera que a região presenciou na terça-feira deve se repetir hoje. A máxima chegará aos 28 graus em Porto Alegre e aos 30 em Campo Bom. Mas o sol e a temperatura alta serão substituídos por um clima instável. Acompanhe agora a previsão para amanhã em todo o estado. Nesta quinta-feira, uma frente fria traz instabilidade e o frio de volta ao Rio Grande do Sul. Pode chover a partir da tarde no norte do estado. No centro-sul, o tempo fica instável durante todo o dia. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre muitas nuvens e chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Em Bento Gonçalves, os termômetros marcam entre 13 e 25 graus. Em Campo Bom, a mínima é de 15 e máxima de 25. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 14 e 23 graus. Em Arroio do Sal, mínima de 16 e a máxima atinge os 27 graus. A partir desse ano, o curso de Publicidade e Propaganda da Unicinos passará a contar com o Núcleo de Pesquisa Acadêmica. E para sabermos mais sobre essa iniciativa, recebemos agora aqui o professor Sérgio Traem, que é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unicinos. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Obrigado pela oportunidade de falar do nosso curso de Publicidade e Propaganda. Tá certo, professor. E como é que surgiu a ideia, então, de criar esse núcleo? Na verdade, o que acontece, né? Eu estou na coordenação há pouco mais de 2 anos e meio, né? Então, quando eu assumi a coordenação, juntamente com a unidade de graduação, nós desenvolvemos um plano de ações. E esse plano, ele previa, como eu falei, várias ações, mais de 50 na realidade, né, que a gente foi estudando, foi analisando, vendo conforme as necessidades e as demandas, né, e estabeleceu um cronograma para que, à medida que os objetivos e as metas de algumas ações, algum desses projetos fossem atingidos, passassem para outros, né. Então, no primeiro momento, teve todo um processo mais interno, da gente começar a olhar internamente, até chegar, então, no que nós conseguimos alcançar no processo de qualificação dos professores também, né, chegar no núcleo que estava previsto já lá no finzinho de 2010, né? Por que o núcleo? Né? Na verdade, por 3 razões específicas. Uma, que a gente tem dentro desse processo, como eu falei, das ações, do cronograma, nós tínhamos na oportunidade 4 professores doutores. Hoje nós temos 10, né, professores doutores, né, e alguns ainda se doutorando. Estamos falando de um corpo docente de em torno de 18 professores só da publicidade e propaganda. Então, proporcionalmente, vendo o sistema de percentual, dificilmente vai ter um curso de graduação com tantos professores doutores, né? Então, essa é a primeira questão, assim, de valorizar o nosso corpo docente. Um corpo docente que eu tenho, como coordenador, eu tenho muito orgulho assim, da qualidade dos nossos professores. Muitos professores mestres também produzem. Então, nós temos uma qualidade de produção acadêmica muito grande, né? Então, a ideia, através desse núcleo, desses professores, é aproveitar esse conhecimento produzido pelos professores, né? Seja no núcleo, que nós vamos gerar pesquisas, seja na ideia de uma revista que a gente está lançando, uma revista acadêmica voltada para professores e alunos, né? E uma série de produtos que a gente pode começar a oferecer, através de cursos de extensão e tal. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, a questão, por uma coincidência, por um processo de sincronicidade, a própria universidade, na sua estrutura, ela está se transformando em escolas, né? E hoje há um pensamento da universidade no sentido de que o professor Unicinos, ele não é um professor de graduação, de pós-graduação, ele é um professor Unicinos, que ele pesquisa tudo. E a nossa Escola da Indústria Criativa, ela está nos abrindo possibilidades de participar de editais, juntamente com o nosso PPG. Nós não estamos fazendo um processo paralelo ao PPG, onde nós temos professores de alta qualidade, então é um processo que é conjunto, né? E a terceira questão, que eu acho que é importante, hoje nós temos no Brasil 40 programas de pós-graduação em comunicação, né? E nenhum deles tem uma linha na área de publicidade e propaganda. E vem para suprir, então, isso, na verdade, essa falta que temos aqui no Brasil. Existe um motivo para isso, professor, acontecer? Por que essa área ainda ela não recebe essa atenção? É uma questão histórica, porque a publicidade sempre teve mais voltada à questão assim, o cara é criativo, tal. Com essa exigência do MEC da titulação e tal, isso começa a mudar, né? Então, assim, historicamente, eram os jornalistas que chegavam nos programas de pós-graduação. Isso, nós temos publicitários, evidentemente, nos programas, mas a grande, imensa maioria é composta de jornalistas, né? Então, isso vai demandar também que a produção acadêmica acabe gerando um pouco mais. E nós temos estudos maravilhosos, não vou nem pegar pelo lado do marketing, por exemplo, que já é uma outra questão, embora faça parte das nossas diretrizes, né? Mas dos estudos de comportamento consumidor, né? A própria questão da criação, a própria questão das novas mídias, né? São todos temas também pertinentes, né? Eu, claro, sou suspeito, porque eu sou da área da comunicação política, né? Então, que é super efervescente, tudo. Então, nós temos vários temas emergentes, importantes, que precisam hoje, inclusive, embasar a produção acadêmica dos nossos alunos, né? Porque, através de produções, através de artigos e uma série de questões,
principalmente nesses temas mais atuais, mais emergentes. E como é que está esse momento agora de montar esse núcleo agora, professor? Esse núcleo foi trazido a ideia para o corpo docente, os professores sabem disso, nós estamos discutindo então a questão de uma nomenclatura e que linhas, né? Então o que a gente está buscando, quais são as palavras-chave, né? Bem um processo bem acadêmico. Então, para chegar nesse nome, né? E para, então, a partir daí, a gente estabelecer um documento, no primeiro momento são os professores doutores, né? Mas, obviamente, os professores mestres também vão participar, porque tem uma produção muito grande, né? Nós temos alguns mestres, inclusive, em processo de doutoramento. Né? E existe a ideia também de estender para alunos futuramente? E estender para alunos também. Né? Então, é um processo que tu pergunta assim, aonde vai chegar? Eu não sei. não sei tem que ser gradativo também, é gradativo, né? Na medida que a gente vai conquistando esses espaços. Né? Então, os próprios editais, a gente vai participar dos editais, não significa que a gente ganhe, né? Mas eu acho que existe essa perspectiva, né? de um trabalho médio, longo prazo, né? Um trabalho importante nesse processo, né? Mas que está nessa questão hoje, assim, nós estamos estruturando, nós queremos mandar, então, tanto para a unidade de graduação como a unidade de pós-graduação, a unidade de graduação já sabe, né? Mas mandar uma coisa mais estruturada, um documento, olha, esses professores se comprometem, nós queremos fazer tais objetivos, tais metas, né? Que produto nós devemos entregar, né? Para que, então, a gente consiga se consolidar cada vez mais. Mas né? É muito bom que vai virar uma referência também, né, professor? Porque, como o senhor falou mesmo antes, alguns alunos às vezes não têm nem referência da publicidade para poder procurar alguma coisa para uma pesquisa, por exemplo. Ou até para se sentir estimulado também Sim. a continuar na pesquisa. Exatamente, né? E hoje, por exemplo, assim, como eu falei, que eu chamo dos temas emergentes, por exemplo, né? Nós vamos ter livros, por exemplo, que são excelentes, da década de 30, de 40, né? Mas tem coisas muito atuais que precisam ser revistas. Por exemplo, a questão eu vou pegar um tema que eu até referi, o comportamento consumidor, por exemplo, né? O consumo, ou a moda, né, que nós temos, que até existem cursos, mas que também a gente tem uma entrada muito grande, né? E com essa entrada tanto acadêmica, né, como inclusive uma entrega para o mercado, né? Porque eu digo, nós temos aqui o Vale do Calçado, por exemplo, né, que trabalha muito com moda. Essas empresas, as agências de publicidade, daqui a pouco elas precisam de estudos nessa área, né? Estudos mais consistentes, mais acadêmicos. Então, nós temos professores na casa que produzem. Então, também esse processo de entrega. E também o aluno... Essa aplicabilidade da pesquisa exatamente, que é o essencial, exatamente. Que é fundamental. Eu acho que tu usou um termo que isso é importante, que eu tenho procurado levar aos professores. É um conhecimento aplicado, ele não é em si mesmo, não que não tivesse valor em relação a isso, mas ele também é um conhecimento aplicado aos alunos, como vocês falaram, que vai daqui a pouco descobrir a pesquisa, que vai aplicar no seu TCC ou na sala de aula, né? E aplicado do próprio mercado, que a gente também precisa um pouco dessa base também. Né? Bom, professor, a gente falou que vai funcionar a partir desse ano, mas já tem ali um mês para a gente poder ter uma ideia de quando ou ainda não? Na verdade, hoje a gente está lançando, até estou quase que dando em primeira mão, a nossa revista acadêmica Publi, né? Então, como eu referi para alunos e professores. Tal. Ela faz parte, ela já é... Já é uma parte desse pontapé inicial. Exatamente, ela é o pontapé inicial. Então, bacana, então ele já está... ganhando ele forma. já começou, ele já ganhou forma. Então, assim, aonde está? Então, as pessoas que estão nos assistindo, os alunos, mas onde é que eu encontro? Qual é a sala? Né? Claro, eu solicito que as pessoas, então, interessadas, procurem a coordenação. Né? Então, não é a ideia da gente colocar na coordenação, a gente vai tentar dividir esse espaço para todo mundo participar. Então, aonde a gente vai acontecer, se vai ser de tarde, de manhã, em que horário. Então, isso a gente está ainda vendo um processo. Né? Mas ele já está ganhando forma e eu diria assim, ele já está existindo, ele já... Está nascendo, assim, já está bem mais avançado do que a gente até imaginava no processo inicial. Tá certo, professor. Parabéns pela iniciativa, sucesso para vocês. Não, obrigado e parabéns a todos nós da Unicinos. Né? Tá certo, obrigada, até Valeu. a próxima. Obrigado. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com/TV Rádio Unicinos. Não esqueça que a partir de 1º de setembro você vai sintonizar a programação da TV Unicinos pelo canal 52 do UHF. Na net a gente segue normalmente pelo canal 32. O Conexão volta amanhã, 12h30. Até lá, tchau.